Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vim aqui fazer um vídeo para canalizar umas energias aí para a nossa temporada de Urano em Gêmeos, que vai começar no próximo sábado. Urano é um planeta ou princípio psicológico que fala sobre inovação, libertação, revoluções. Então, onde você tem Urano no seu mapa é um lugar onde você se renova constantemente ou passa por situações naquele setor da vida onde você precisa sempre estar se libertando, se renovando. Fala de rupturas também, de coisas inesperadas. No lado sombra pode falar assim de acidente, de erradicidade, de aspectos muito que não negocia, né? São coisas que acontecem na sua vida, assim, às vezes uma quebra financeira, às vezes um término abrupto, muitas coisas assim, né, que Urano pode trazer na vida da gente. E aí a gente fala do Urano no nosso mapa astral e fala do Urano no trânsito. No trânsito o planeta tá lá, rodando, orbitando, e ele influencia aqui a gente, né, como coletivo humano. Agora, os últimos 7, 8 anos, Urano estava transitando pelo signo de Touro. Então, significa que o setor que você tem Touro no teu mapa estava sendo revolucionado, revirado, muitas inovações, muitas transformações na área da sua vida. Só para dar um exemplo, assim, eu tenho Urano no meu ascendente, na minha casa 1, que é a casa do eu, que é a casa da personalidade, de como meu mundo psicológico, como eu vejo a vida, como eu recebo as experiências, né? E também corpo, fala de corpo. E, gente, se você for pensar o que aconteceu de 2018 para cá na minha vida, muitas revoluções, tanto psicologicamente, psiquicamente, quanto corporal mesmo. Eu separei, eu fiz várias revoluções, assim, de coisas que eu nunca imaginava. Assim, de 2018 para cá, se alguém falasse para trás de 2018 que eu faria o tanto de coisa que eu fiz em 2020, 2026, que é agora o momento que eu estou, eu estaria completamente diferente, tanto de personalidade quanto fisicamente. E aí foi muito interessante, porque agora essa energia de Urano vai para minha casa 2, que é a casa do valor, de como eu me valorizo, de como eu sou valorizada, do dinheiro, das finanças. Então, primeiro a gente se transforma quem a gente é, para depois a gente transformar o nosso servir, o nosso fazer e o nosso receber também, né? O reconhecimento do externo. E aí foi muito interessante, porque eu até coloquei essa imagem aqui, que é do curso que eu fiz do Murilo Gun. Em 2018, quando o Urano entrou em Touro, começou a acontecer coisas muito revolucionárias na minha vida, assim. E coisas que aconteceram nesse comecinho de Urano em Touro, 2018, foi a base para todas as revoluções que eu vivi nesses últimos 8 anos. Então, por exemplo, foi em 2018 que eu fiz a minha primeira vivência de PNL, porque em 2018 era uma pessoa totalmente assim, insegura, não me sentia confortável na minha própria pele. E eu fui fazer minha primeira vivência de expansão consciencial, que foi na PNL, que é Programação Neurolinguística. Então, eu fiz as minhas primeiras vivências em PNL, e isso já foi o start para mim começar a expandir a minha consciência, também na questão espiritual. A Thaís de 2018 era totalmente cética, racional, não tinha nada a ver com essa Thaís totalmente intuitiva que eu sou hoje em dia. Mas começou lá, e na PNL, e depois no curso do Murilo Gun, eu fiz o curso, né, de criatividade, e isso era uma coisa muito importante no meu mapa. Eu tenho Quiron na casa em Gêmeos, que fala de criatividade, de curiosidade, e eu precisava trabalhar essa energia na minha vida. E aí foi quando eu fiz o curso do Murilo Gun, e eu comecei um projeto que chamava Academia da Criatividade, que falava de criatividade. E eu conheci um monte de gente nesse projeto, e as pessoas mais importantes da minha vida, desde 2018 para cá, que foram entrando, que eu fui conhecendo, foram as pessoas que eu conheci por causa desse curso do Murilo Gun. Se eu não tivesse feito esse curso, eu não tinha tido o projeto, e se eu não tivesse tido o projeto, eu não tinha conhecido meus melhores amigos, as minhas pessoas que são rede de apoio hoje na minha vida. Muitas pessoas importantes vieram, por exemplo, esse Point of View aqui, que é essa ferramenta que eu uso nos meus atendimentos de registro acástico. Eu só conheci essa ferramenta por causa do projeto da academia, que eu conheci uma moça que trabalhava com essa ferramenta, e eu fui fazer o curso, e depois do curso do Point of View eu conheci outras pessoas que são muito importantes na minha vida hoje. Então, gente, tudo começou, o input e output, né? O input foi PNL, curso do Murilo Gun.
Aí teve o processamento, revoluções de Urano, conhecendo pessoas, fazendo projetos, fazendo coisas. E o output é o quê? É a Thaís que eu estou hoje. No final de Urano em Touro, eu estou uma Thaís renovada, uma Thaís confiante. Uma Thaís totalmente diferente daquele input, ou seja, daquela Thaís que entrou lá antes das revoluções de Urano em Touro, saindo uma Thaís totalmente diferente. E agora, com o Urano em Gêmeos, vai ter um outro input, uma Thaís que entra aqui, que vai ser revolucionária, a casa 2 dela, a casa do valor, de como eu faço valor, de como eu sou valorizada, para lá, depois de 8 anos, sair uma Thaís completamente renovada no setor casa 2, né? Ou seja, questão de dinheiro, questão de vida, de carreira. Por que eu tô contando tudo isso para vocês? Para vocês fazerem essa retrospectiva de, quem sabe, seu próprio mapa astral, que setor que o Urano estava revolucionando nos últimos 8 anos na sua vida, que você vai começar a ver muita coisa surpreendente nesse aspecto, né? E a criatividade, com certeza, foi uma das coisas que eu mais revolucionei. Trabalhei muito meu Quiron em Gêmeos, trabalhando com a Academia da Criatividade, que é um projeto voluntário que eu fiz por 4 anos. E uma coisa que eu nunca imaginaria ter feito, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, e foi o Urano em Touro que me trouxe isso. Então, muito feliz, assim, teve muita treta, gente. Teve muita revolução, muitas tretas, não foi só gostosinho não, porque onde o Urano toca, ele revoluciona e às vezes vai ser na dor. Mas não trocaria a Thaís de 2018 por a Thaís de 2018, é totalmente diferente da Thaís de 2026, eu sou muito feliz por essa Thaís que eu tô agora, né? Então, trazendo essa retrospectiva para vocês também fazerem a de vocês aí, de que vocês podem esperar de Urano em Touro, ou o que vocês podem esperar de Urano em Gêmeos. Então, o que eu dou de dica, que eu já tô pensando? Eu percebi que as coisas mais, os pontos chaves da minha revolução de 2018 para cá, já começaram a acontecer no começo de 2018. Em 2018 mesmo, eu já fiz cursos e conheci pessoas e tive atitudes que foi o começo da minha transformação, foi os desdobramentos, né? O curso do Murilo Gun, por exemplo, se eu tivesse feito isso, não teria tido todos os desdobramentos que eu tive. Então, preste atenção no que vai acontecer agora, até o final de 2026, porque muitas das pessoas que você conhecer, situações, vivências que você ter, vai ser base para o que você vai viver nos próximos anos aí de Urano em Gêmeos, né? Então, a gente está saindo de Urano em Touro, que fala de corpo, da nossa conexão com o prazer, com o corpo, com a matéria, com o dinheiro, com posse. E aí a gente vai para Gêmeos, que fala de mente, de comunicação, de pensamentos, de formas de aprendizagem. Então, vai mudar bastante, assim, a paisagem energética, né? Tá bom, então vamos conectar com essa energia de Urano em Gêmeos. O que a gente pode esperar aí? De revoluções, como se preparar para o começo de Urano em Gêmeos. Proteção. É interessante porque, assim, Gêmeos fala da nossa mente, principalmente a mente superior. Então, a gente vai ter os canais, assim, mediúnicos, ou sei lá, expansão consciencial mesmo. A gente vai ter muita expansão de consciencial do coletivo humano. Quem tem um pouco de conhecimento já sabe que não é fácil, né? Muito fácil você entrar com energias densas, você ser enganado. E quem nunca teve contato com poderes extrasensoriais, né? Além da mente, além do sentir, vai começar a ter. E isso vai causar medo nas pessoas. Então, assim, se prepara, estuda, tenta entender. Quem não é dessa área, assim, né? Tenta entender como é que funciona a sua captação de energias do além físico, né? Para você conhecer, porque a gente só se protege quando a gente conhece, né? Para mim me proteger, eu preciso conhecer o que há de bom e o que há de ruim nas energias. Para a gente saber se proteger, a gente tem que ter conhecimento. A gente tem que ter gradiente de conhecimento, de vivência também, se permitir viver as coisas. Então, acho que a primeira coisa, assim, é quem não tem espiritualidade começa a se fortalecer com algum tipo de religião, linha filosófica, espiritual que te ajude a se centrar, porque Urano e Gêmeos vai expandir muito nossa mente, e aí você pode ficar um pouco sem chão, sem enraizamento. E aí, às vezes, nessa hora, a tradição te ajuda a aterrar, te ajuda a te dar um norte. E aí, sim, quem quiser ir para uma religião, nem que seja temporariamente, vá para você se aterrar, para você ter um norte, para você ter uma tradição daquilo que
Uma linha filosófica, um entendimento, gente, tudo é conhecimento, sabe? Então, quem não tem uma linha, procure uma linha, porque assim, você imagina, todo mundo, o coletivo humano está expandindo a consciência, está entrando em contato com seres, sei lá, saindo do corpo. Gente, você imagina como é que vai ser Urano em Gêmeos. As pessoas vão começar a ter muitas experiências de expansão consciencial, assim. Sonhos lúcidos. E isso tudo, para quem não está acostumado, vai dar medo e vai dar pano para manga ali para você ter ataque espiritual. Então, assim, como é que eu me protejo disso? Tendo conhecimento. Como que eu tenho conhecimento? Seguindo uma linha filosófica espiritual. E aí você é ao gosto do freguês. Você tem que ver e conhecer para você saber o que faz bem. Né? Essa semana eu estava conversando com um amigo que falou que ele voltou para o catolicismo, que é da família dele, que ele está se sentindo super bem na linha católica. E eu falei, que ótimo, isso faz sentido para você, é por aí que você tem que ir. Tem pessoas que vai ser na linha budista, tem pessoas que vai ser na linha da candomblé, tem pessoas que vai ser daime, tem pessoas que vai ser aí N fatores, N possibilidades. Então, qual que é a sua missão? O que faz bem e me faz me sentir aterrado e centrado? Onde que eu vou para conseguir esse centramento? É numa religião? É num hobby? Onde que eu consigo esse centramento, essa proteção, essa egrégora que vai me proteger? Porque todos nós temos nossa egrégora espiritual, nossos mentores. Só que a gente precisa conhecer para a gente saber para onde a gente vai, né? Então, assim, tarefa de casa aí para a temporada de Urano em Gêmeos é você ver para onde é que linha que você se sente bem, né? Eu, por exemplo, me sinto muito bem na linha da ayahuasca. Eu me sinto muito bem quando eu vou tomar o chá do Santo Daime, lá na casa de cura que eu vou, que não é exatamente uma religião, é uma casa de cura, né? Mas quando eu vou lá, tudo faz sentido, as coisas na minha vida eu vou encontrando cura, as coisas vão se elucidando. Então, pra mim faz sentido, mas eu sei que é uma linha que não é pra todo mundo que faz sentido. Então, mas isso aí foi anos, aliás, desde lá de 2018, né? Foi em 2020 que eu conheci a pessoa que me apresentou ao Santo Daime. Então, e isso também foi uma coisa que só aconteceu por causa do curso do Murilo. Olha a loucura. Se eu não tivesse feito esse curso, eu não teria conhecido a pessoa que me apresentou o Santo Daime. Então, você vê que tudo que está na minha vida hoje em dia começou lá em 2018, nessa revolução de Urano em Gêmeos. E por que eu tô falando isso? Porque preste atenção nas pessoas que vão começar a entrar no seu caminho agora no Urano em Gêmeos, que pode ser pessoas que vão te levar para caminhos que você precisa se estabelecer para encontrar essa proteção espiritual, essa ajuda, esse porto seguro espiritual, sabe? Porque o mundo vai ficar cada vez mais louco, né, pessoas? Vai ficar cada vez mais louco. Você imagina, todo mundo expandindo, todo mundo expandindo. Você tem que ter o seu porto seguro, você tem que ter a âncora. O que é que me centra? Né? Então, cada um que vai procurar o seu cada qual. O que mais, gente? O que vocês podem falar aí de como se preparar para as energias de Urano em Gêmeos? Olha, interessantíssimo, porque a moça aqui, ela tá seguindo, né, de cabeça baixa, mas tem 3 setas aqui indicando o caminho é por ali. O que essas setas lá indicando o caminho é por ali? É a intuição dela, é a ancestralidade dela, o que faz sentido dentro do corpo dela. Né? Quando eu vou na ayahuasca, por exemplo, eu me sinto totalmente... Eu estou no lugar onde eu devia estar, fazendo as coisas que eu devia estar, com as pessoas que eu devia estar. Tem gente que vai sentir isso dentro de uma igreja evangélica, tem gente que vai sentir isso dentro de uma igreja católica. Comece a explorar qual o caminho que faz você se sentir centrada, tipo, é por aqui que eu devo ir. É por aqui que a minha alma quer ir. Engraçado que outra carta aqui no tom de preto. Urano em Gêmeos vai trazer algumas coisas assim, bem sombrias também, gente. Não é só florzinha no campo, não. Então, a gente tem que ter, sim, esse direcionamento interno muito bem calibrado. Porque o mundo já tá bagunçado. Chega um Urano metendo louco aí no mental de todo mundo. Salve quem puder, ancore-se quem puder. Entendeu? Ó, olha que interessante. Sozinho e generosidade. O que pode acontecer? As pessoas vão começar a ficar cada vez, algumas pessoas assim que nunca procuraram uma espiritualidade ou o caminho de cura, vão começar a se sentir cada vez mais sozinhas, que elas estão sozinhas, né? Que não tem ninguém por elas, que eu tô nesse caminho sozinho. E aí como que ela faz? Como que você sai disso? Eu tô sozinho, ninguém me entende, eu tô num buraco aqui que ninguém... Como que você sai disso? Buscando situações de generosidade.
Aí, por isso que eu tava falando tanto da linha espiritual, quando no centro espírita, numa casa de cura, numa igreja, um terreiro, você tá encontrando a generosidade da espiritualidade lá, a generosidade da vida. Então, meu Deus, todo mundo vai ficar doido, que não sei o quê, que o Urano vai expandir, todo mundo ficar doido. Não é todo mundo ficar doido. O Urano vai expandir para todo mundo procurar o seu lugar de alma. E aí vai precisar ficar um pouco do rigor para as pessoas buscarem essa generosidade. Porque às vezes está muito confortável, eu tô sozinha aqui, eu vivo a vida do meu jeito, eu não quero casar, eu não quero ter parceiro, eu não quero, sei lá, ter família, eu quero viver sozinho. Blá, blá, blá. A vida não foi. O ser humano não foi feito para viver sozinho. O ser humano foi feito para quê? O ser humano foi feito para viver a generosidade, viver em comunidade. Então, assim, tudo vai levar você, as experiências, por mais difíceis que possam estar sendo, vão estar te levando para esse lugar onde você vai ter uma proteção, né? Então, todas as situações vão contribuir para a sua evolução. Vão ser gostosinhas ou não, depende de como você vai escolher. Quanto mais resistente a gente é, mais rebelde a gente é, mais a vida tem que ser dura com a gente pra gente ir pra onde a gente tem que ir, né? As setinhas ali. É a vida te falando, vai pra lá, né? E a gente tem que seguir. Quem não segue fica levando pancada na cabeça até resolver seguir. Mais uma palavra. Não é uma frase, na verdade. O que me dá medo? E aí você vai ter que caminhar em direção ao teu medo, né? Caminhar em direção ao medo para construir a sua proteção com generosidade da espiritualidade, dos amigos. Caminhar em direção ao medo para você se curar. Mais uma imagem de aconselhamento para Urano em Gêmeos, para o pessoal. Aqui, exatamente. Você vai ter que ver o que você se recusou a ver até agora. Sabe aquela sombra que a gente nunca quer ver? Aquele defeito que a gente não quer olhar? Aquela dor profunda que você tem, que você não quer olhar? Inclusive, eu tava fazendo terapia essa semana com o meu terapeuta, o André. E aí, ele foi fazendo umas perguntas e eu caí ali numa questão minha, possivelmente de vidas passadas, que eu não queria ver. E eu tive que ver. Por quê? Porque a gente tá na última semana de Urano em Touro e a gente tem que se transformar, né? A gente tem que se libertar. Então, Urano em Gêmeos vai trazer esse aspecto no mental. O que você não quer ver? Que aspecto da tua mente, da tua psique que você não quer olhar, que você se recusa a ver. É aí que você vai ter que olhar. É aí que a tua vida vai te levar a olhar. Pelo amor ou pela dor. Então aí você decida. Mas vai ter que olhar, porque isso faz parte da cura e da evolução do coletivo humano. Todos nós vamos ter que olhar para partes da nossa mente que a gente não queria ver, para defeitos, para sombras da nossa psique que precisam ser integradas. Então, é isso aí, pessoal. Bastante trabalho Urano em Gêmeos pra gente. Mas agora que vocês já sabem, não fique sozinho, busque um lugar de generosidade, busque proteção, busque uma egrégora, busque ajuda, seja espiritual, terapêutica, e vá atrás, em direção a enfrentar os teus medos e as coisas que você renega, que você recalca na sua psique. Bom, espero aí que todo mundo tenha uma ótima temporada em Urano em Gêmeos. Um abraço. E quem quiser fazer leitura de registro acástico comigo, aqui com as cartinhas da Points of View, o meu link tá na descrição do vídeo. Um abraço para vocês e boa temporada de Urano em Gêmeos pra gente.